Bom dia, queridos, muito bom dia, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos aqui para mais um dia do nosso Devocional Reino, hoje quinta-feira, dia 12 de junho. Vamos para mais um tema, mais um episódio da nossa série Identidade. O tema de hoje, ele é um tema que nós falamos de forma subjetiva em outros devocionais, em outros dias, na verdade. Mas hoje eu quero tratar de forma específica esse tema. Creio eu que seja um tema um pouco mais breve, porque nesse caso nós vamos ter exemplos mais claros e o entendimento, a compreensão do tema de hoje ele é um pouco mais fácil, né? É um tema mais raso com relação a tudo. E eu quero lembrar a você que está ouvindo esse áudio no grupo do WhatsApp ou assistindo no nosso canal do YouTube, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, do nosso grupo Devocional Reino no WhatsApp, por favor, clica aqui no link da descrição desse vídeo e vai para lá para o WhatsApp e receba todos os dias de forma adiantada e com exclusividade o devocional que vem para cá para o YouTube, tá? Para a gente é uma honra e é um prazer servir a Deus através desse projeto e vamos caminhar. O objetivo aqui é colocar o nome de Deus sobre todas as coisas. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Quem está no WhatsApp já sabe qual é o tema de hoje. O tema de hoje é: me perdi tentando ser o que esperavam de mim. E falando de identidade, nós vamos entender que às vezes nós tomamos e criamos versões de nós a ponto de mudar quem nós somos para não só agradar pessoas, mas mudar sentimento nessas pessoas. Nós vamos ler o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos para exemplificar essa palavra. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2 vai dizer: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é na versão King James atualizada. Na versão na NVI, eu acho que é na versão atualizada de hoje, ela fala o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a minha pergunta hoje, para iniciar tudo e trazer aqui luz para a gente, é que, engraçado dessa palavra, querido, antes de eu te perguntar, é que Paulo, aqui, ele vai escrever aos Romanos, e antes de ele começar, a partir do versículo 3 ali, uma instrução de como servir a Deus por meio dos dons, ele introduz o tema que virá com esses dois versículos, o primeiro e o segundo, explicando para as pessoas como a vida com Deus pode
mudar os outros âmbitos, os ambientes e os dons que eles vão manifestar através da igreja. Mas, enfim, aqui Paulo ele vai introduzir com esses 2 primeiros versículos e ele vai aqui mostrar que a vida como um culto espiritual, a vida com Deus como um culto, realmente ele vai mostrar, dar um exemplo para os cristãos de como eles devem não se conformar e se moldar ao mundo, né? Hoje a gente traz para a nossa realidade, né? A gente traz para hoje o mundo que nós vivemos, mas naquele momento que Paulo escrevia essa carta, era outra realidade, era outro momento, eram outras dificuldades, outros desafios, outros vícios, outros problemas, e o contexto geral é esse. Mas é engraçado e curioso, né? Porque ele introduz ali esses 2 primeiros versículos do capítulo 12, que vai falar de como servir a Deus por meio dos dons, o amor, sobre o amor, que é a base de tudo, né? A base dos dons, principalmente. Até o versículo 21, ele vai dar essas instruções para os romanos com relação a isso. Só que ele introduz de mostrar para esse povo de que a vida com Deus, como é a vida com Deus e como a vida é com um culto espiritual deles mesmos. Eu lendo aqui o capítulo inteiro, eu entendi muito bem que Paulo, se eu fosse hoje usar esse capítulo completamente para falar sobre manifestação do Espírito através da nossa confirmação e autenticidade na identidade do cristão, nós teríamos uma aplicação belíssima aqui. Deus é muito maravilhoso. E a pergunta que eu tenho para fazer para você hoje pela manhã é simples, mas é uma pergunta que vai te fazer pensar, irmão. Quantas versões de você já tentou ser para agradar outras pessoas? Meu Deus do céu. Eu fui criado numa cultura como essa. Eu fui criado numa cultura como essa, que eu precisava, às vezes, me moldar de, não fala isso, não faz isso, para agradar outras pessoas. Porque uma coisa é você ser educado, ser cortês, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa educada. E outra coisa é você não ser dessa forma e atuar e fingir ser dessa forma. É aquela história, aquele velho ditado, né, que a gente escuta muito nas igrejas. Você que é cristão, que está ouvindo esse devocional, deve entender isso, sobre o crente modelo. O crente modelo, ele é um profissional impecável em atuar. Ele é aquele cara que ele nunca ora em casa, mas na igreja, irmão, ele fecha os olhos, ele espreme os olhos, lacrimejam, ele chora, ele pula, mas ele não tem esse hábito, ele não tem essa identidade, essa cultura cristã de ser uma pessoa com atitudes cristãs, com hábitos de cultuar a Deus. E olha que hoje o objetivo nem é falar sobre isso, porque eu acho que você é maduro o suficiente e hoje a palavra ela é tão revelada aos nossos corações através de homens, mulheres
comunidades, igrejas e apóstolos, pastores, enfim. Ela é tão revelada, existem pessoas tão reveladoras da palavra, que hoje não tem como uma pessoa que ela seja recém-convertida e ela não entenda os preceitos, os conceitos do que fazer e não fazer, de como se vestir e não se vestir. Foi-se o tempo que antigamente nós ficávamos preocupados com um novo convertido, como ele iria se portar na frente dos outros, como ele iria se vestir. Hoje nós não temos mais essa preocupação, porque a cultura cristã ela já está impregnada, já está estabelecida, o termo correto, dentro da nossa própria cultura habitual, né, cotidiana. Hoje, se você... Até nós conseguimos entender que as pessoas conseguem rotular quem é cristão e quem não é, pela forma de se vestir, pela forma de falar. Então, isso é natural que quando a pessoa se converta, ela entenda que ela precisa mudar a sua forma de falar, a sua forma de se vestir, né? Então, assim, por mais que a palavra, a Bíblia, ela traga instruções reais sobre cada um desses pontos, nós entendemos que isso é natural de a pessoa ir se convencendo pela cultura, o cotidiano, né? Hoje é normal as pessoas falarem a respeito disso, até mesmo sem não serem cristãs, né? Servir ali a Deus de forma dedicada, anunciada que é um cristão evangélico ou de qualquer outra dogma aí, né? Só que, porque nós entendemos que não agrada a Deus eu vestir roupas que insinuem pessoas, criem sensações em outras pessoas, enfim, vocês já sabem. Então, o que nós precisamos entender dentro dessa verdade é que o que é que nós estamos fazendo? Quantas versões suas, quantos, vou falar por mim agora, vou até citar nomes também, mas eu vou falar, quantos William, quantas Marias, quantos Joãos, quantos Mateus, quantos Paulos você precisou ser para agradar pessoas? Quantas versões suas, você precisou criar para poder agradar alguém? E quando a gente fala disso, a gente fala de autenticidade, a gente fala de verdade. E o próprio Deus, ele é verdade, a palavra é a verdade. E quando nós tentamos viver através de subjeções, de questões, de personagens criadas, de atuações, nós deixamos de viver a palavra, deixamos de viver quem Deus é. Quando nós tentamos corresponder às expectativas de todos, nós nos afastamos de quem realmente nós somos, porque nós devemos agradar apenas ao Senhor e principalmente de quem Deus nos criou para ser. Lembra? A nossa identidade, voltar à nossa forma original, são palavras e termos que nós estamos usando desde o primeiro episódio. Inclusive, eu quero te aconselhar para você entender o que nós estamos falando hoje. Assista os outros episódios, tudo no YouTube, desde o primeiro dia, iniciado no dia 3 de junho. A busca por aprovação, ela vai nos deformando. Nós temos uma forma que tem um papel. A forma real desse papel, ela não é assim, ele não foi construído para ser assim, amassado. Não. E toda vez que você cria uma nova versão de você, primeiro, ou você vai se dobrando, mudando quem você realmente é para agradar outras pessoas, ou você vai criando... ficou legal esse exemplo do papel. Versões de você
se quebrando, criando aí partículas de você para agradar outras pessoas. Aqui sou eu e aqui é quem eu tenho que ser para agradar o fulano, meu esposo, meu pastor, meu líder. E nisso você gera dentro de você várias incertezas, você gera dentro de você mentiras da vida real. Eu não sei se você consegue compreender esse conceito. Você começa a viver mentiras da vida real. A busca por aprovação, ela vai nos deformando, ela vai tirando a nossa forma original. E quando a dor encontra essa performance, quando você encontra o primeiro desafio, a primeira situação que vai te confrontar, você já está com a alma cansada, porque você já está ali há muito tempo tentando ser quem não é para poder agradar pessoas. E hoje esse devocional, ele é para quem vive isso. Hoje você que está sendo alguém por outro alguém, pare hoje. Você que está sendo uma pessoa que você não é para agradar outros, pare hoje. Mas eu quero abrir aqui um aspas. Você, eu sou direto. Direto não quer dizer que você precisa ser mal educado, ofensivo, agressivo. Eu sou verdadeiro. Isso não quer dizer que você precisa ofender as pessoas falando coisas que vêm na sua cabeça. Existe um nível de verdade e a ética também, né, do ser humano. Nem tudo que eu penso eu preciso falar. Então, quando você hoje tenta buscar a sua verdade, voltar a quem você era, com certeza a sua forma original, como Deus te criou, não é uma pessoa direta que dá patada nos outros. Eu sou educado porque eu preciso viver assim, porque senão ninguém me tolera. Eu visto um personagem. Você vai se cansar. Isso aí é a pior armadilha que você está vivendo para você, não, para a sua alma. Porque a alma, ela cansa. Ela cansa de viver atuando ali, viver de uma forma que ela não é. Hoje o Espírito Santo, irmão, ele quer te lembrar. Você não precisa representar nada. Você não precisa ser quem você não é. Você só precisa responder ao amor dele. Você só precisa responder o amor dele, porque quando você ama a Deus, você ama as pessoas. Quando você ama as pessoas, você também ama a Deus. Então não há motivo para a sua verdadeira versão ela ser uma estúpida ou um estúpido, ou ser um homem agressivo ou uma mulher agressiva. Porque o que eu entendo é que Deus, ele em amor, ele nos responde. Lembra que eu falei em um dos devocionais? Você já imaginou? Olha a profundidade disso. Você já imaginou se Deus respondesse um pecado com uma consequência a nível do nosso pecado? Se você matou, vai ter que morrer. Ou se eu matei alguém, eu vou ter que perder o meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe. Seria uma loucura. Por isso que essa graça de Deus que abraça você todos os dias, essa misericórdia que se renova todas as manhãs na sua vida, por mais que você tenha pecado, ela é a manifestação do amor de Deus na sua vida. E como ser grato ao Senhor, sendo uma pessoa agressiva, estúpida? Querido, todos os dias eu aprendo com as pessoas, com a minha família principalmente. Todos os dias eu aprendo com a minha família. Todos os dias eu cometo um erro. Às vezes em secreto eu me arrependo, ou até mesmo eu compartilho e me arrependo. Mas eu entendo que aquilo eu não posso mais fazer. E por mais que eu cometa esse erro de novo no futuro,
eu ainda entendo que aquilo é errado e eu preciso tratar. E eu não estou falando de erros seríssimos como... Porque erro é erro, pecado é pecado, mas eu não estou falando de erros seríssimos como uma infidelidade. Eu estou falando de uma palavra mal colocada no momento que não é oportuno. Às vezes aquela palavra, seu idiota, seu besta, poxa, não sei o quê. Às vezes é uma grosseria numa resposta que poderia ser calma, tranquila. Por mais que você não consiga assumir, como eu também às vezes não consigo assumir ali na hora que eu respondi, poxa, me desculpa, eu não deveria ter falado assim, mas o Espírito Santo no mesmo momento, porque ele está aqui, ele está do meu lado, ele está aí do seu lado, ele te acompanha, ele me contrai e diz, você fez algo errado. Isso não deveria ter acontecido assim. Não faça mais isso. Peça perdão. Mude. Voltando aqui para a identidade e para suas versões falsificadas de você mesmo que você está tentando criar aí para poder agradar os outros. E está se perdendo tentando agradar as pessoas, tentando ser o que você não é, para mudar a opinião das pessoas ao seu respeito. Ser o que esperam é um fardo pesado demais. Você começa a medir suas palavras, seus gestos e até seus sentimentos pela régua dos outros. Até a fé vira uma performance. Quantas vezes? Irmãos, eu trabalhei por muito tempo no mercado de eventos aqui da minha cidade, Fortaleza. Por eu acredito que foram quase 10 anos, eu tinha uma empresa, uma banda que trabalhava com entretenimento, a gente animava festas de casamentos, 15 anos, bodas de casamentos, eventos sociais. E quantas vezes, assim que eu resolvi criar também uma versão cristã da minha banda, tendo ali um repertório 100% cristão, nós tocávamos, e ainda toco, de vez em quando ainda me contratam para fazer, mas nós tocávamos 3, 4 horas de evento 100% cristão, e era uma animação só. Mas quantas vezes nós não recebemos o recado do cerimonial dizendo: ei, o pastor já foi embora, a noiva pediu para começar a tocar as músicas seculares. Quantas vezes? A fé, ela vira performance. Quantas vezes, quantas pessoas você não entende que aquela pessoa ela não dá um bom testemunho fora da igreja, mas dentro da igreja o presbítero, o diácono, o pastor, uma fé performática. Quantos irmãos servem no altar do Senhor estão perdidos jogando jogo de azar, estão perdidos fazendo o que não deve fazer. A gente tem diversos... O meu objetivo aqui não é denigrir o meio cristão, mas são verdades que nós vivemos dentro do nosso meio e nós precisamos tratar. Quantos cristãos você não conhece que dão mau testemunho? Porque são performáticos, têm fé performática. Ora bonito, canta afinado, posta versículo todos os dias, mas não sabe mais como está o coração. Não sabe mais onde está o coração. Isso não é identidade, querido. É disfarce, é máscara.
E Deus não chamou você para ensinar, chamou você para viver. As expectativas alheias são um molde apertadíssimo demais para a grandeza que Deus colocou em você. Identidade não se recebe de multidão, se revela no secreto com o Pai. Hoje, Deus está nos dizendo: eu não te criei para ser versão de ninguém, eu te criei para ser a minha imagem. Como eu falei para você, em Romanos 12:2, essa carta ela foi escrita por Paulo após instruções práticas da vida cristã. Tem um termo dentro dessa palavra, um termo grego, chamado, eu não sei se eu vou falar corretamente, suschamatizo. No grego eu sempre me confundo aqui. Que significa conformar. Ele é um termo conformado esse versículo, que tem também um significado de assumir a forma ou o padrão de outro. Se nós formos aí, nós não temos tempo para isso, mas se a gente for entender dentro da Bíblia alguns exemplos, a gente tem o exemplo de Saul, que temeu mais a opinião do povo do que a voz de Deus e perdeu o trono. Lá em 1 Samuel. Nós temos aí, como citamos ontem, Pedro, que negou a Jesus, tentando agradar as pessoas e se encaixar ali no momento para não ser preso, mas foi restaurado também. Lucas 22 vai falar sobre isso. Nós temos aí Marta, naquela visita inesperada de Jesus, junto com Maria, onde Marta se ocupava tentando agradar, enquanto Maria escolhia a melhor parte, ouvir, acolher. Também está em Lucas. Então, quem vive se conformando com o padrão dos outros, ele se deforma. A identidade de Deus, ela exige renovação diária da mente, querido. Ela exige coragem para desapontar as pessoas para agradar ao Pai. Veja bem, ela exige coragem, eu vou repetir, para desapontar ou desagradar pessoas para agradar Deus. Não é para agradar você, não é para você ganhar, sair por cima. Não é eu desagradar alguém para me ganhar alguma coisa, para me ganhar mais dinheiro, para me sair bem na fita. Não, é para agradar a Deus. Toda vida que você faz isso e agrada a Deus, desapontando alguém, e quando eu falo desapontar alguém, não é deixar alguém numa situação triste de problema. Não, eu digo de ser quem você é, desapontando as pessoas. Eu não estou falando de ações naturais. Por exemplo, eu vou tirar de alguém que poderia precisar para agradar ao Pai. Isso não existe. Eu estou falando de versões suas. Não compreenda de forma errada. E antes de orar por você hoje, eu preciso trazer esse dado, essa pesquisa, como eu sempre trago todos os dias, que é importante você entender e ajuda na nossa compreensão. Segundo a Associação Americana de Psicologia, já citei também outras pesquisas sobre essa associação, 75% das pessoas já sentiram que precisam atuar para serem aceitas em alguns ambientes. Essa pressão de expectativa, ela está ligada à síndrome do impostor. Quem já ouviu falar nisso? Nós ouvíamos de forma um pouco até maior antigamente falar sobre isso. Ansiedade social e crises de identidade, especialmente entre os jovens adultos. Isso é muito natural.
E o pior, quanto mais você tenta agradar, mais se perde de si mesmo. Quanto mais você tenta agradar, mais você se perde de si mesmo. Não esqueça, Deus não te criou para ser uma versão de ninguém. Deus te criou para ser a imagem dele. Você tem que ter coragem para desapontar as pessoas para agradar a Deus. E eu quero orar por você. Quero orar por você. Para a gente encerrar, eu quero orar. Eu quero pedir ao Pai, rogar aqui ao Pai que nós sejamos pessoas com identidade verídica, com identidade verdadeira nele. Nós sejamos a imagem do Senhor. Que a gente pare de representar, de atuar, porque nós não queremos mais ser o que as pessoas reescrevem e desenham de nós todos os dias, mas nós queremos ser o que o Senhor nos criou, a nossa forma original, o que o Senhor desenhou sobre nós. E eu quero orar por você que ainda não achou a sua identidade. Que o Senhor te dê de volta a sua identidade. Vamos orar. Pai, nessa manhã, Deus, eu te peço sobre a vida, Deus, de cada um que ouve esse devocional, que ouve a minha voz, que assiste esse vídeo. Espírito Santo, sê conosco, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a entender e a ter de volta a nossa forma original, a nossa identidade em Ti. Nos ensina, Senhor, a compreender a Tua voz, a ter intimidade, a conseguir entender o que o Senhor diz ao nosso respeito. Deus, que nós conseguimos ter coragem, sermos corajosos para entender que mesmo quando nós formos te agradar, talvez nós desapontemos pessoas, Senhor. Pai, que todas as versões criadas, hoje, Senhor, o Senhor sabe, sobre cada um deles, o Senhor sabe. Que todas as versões criadas durante a vida, durante os anos, sejam agora canceladas, desfeitas, desapareçam, e que essa vida, essa pessoa, Senhor, que eu tenha a minha versão, que é a Tua imagem, que é a Tua semelhança, que é, Senhor, em nome de Jesus, a minha identidade em Ti, Espírito Santo. Que eu não seja apenas um homem emocionado, um religioso, mas que eu entenda a verdadeira verdade sobre o Evangelho. Que eu entenda, Senhor, o poder do Teu nome sobre a minha vida. O poder, Senhor, do Teu sangue, Senhor, sobre o umbrais das portas. O poder, Senhor, da Tua palavra sobre os corações e mente. Espírito Santo, eu te peço nessa manhã, ser com todos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, querido. Que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você e te traga paz. Até amanhã.